Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, estão penteados um de cada lado, olhos pretos, 1,64 m, 41 anos, e estou com um vestido de poá, fundo rosa e bolinhas brancas. E ao meu fundo está a nossa tela interativa aqui dos estúdios do campus. Meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio do Resumidinho, nós temos... Qual é o problema? Bom, esse episódio é o problema da questão. O problema, ele é um dos cernes de todo o trabalho acadêmico e de todo o trabalho científico. Lembra que a gente falou de curiosidade? Sim, curiosidade. Paulo Freire diz que nós temos que, ser curiosos. Rubem Alves diz que a escola tinha que motivar, incentivar e manter as crianças curiosas. Pois é, o bichinho da curiosidade é que nos move em busca do conhecimento. Você quer saber o quê? Você quer aprender o quê? Você quer descobrir o quê? Você quer inventar o quê? Então, esse o quê é o seu problema, tanto na construção de um texto acadêmico, quanto na construção de um projeto ou um texto científico. Só para a gente reforçar, o texto acadêmico, ele é aquele texto em que você faz uma atividade da rotina da rotina acadêmica, ou seja, um trabalho de disciplina A, da disciplina B, um resumo, uma análise, uma revisão, um texto crítico, uma dissertação. Quando você fala de produção científica, de texto científico, você está falando que esse texto ele decorre de uma pesquisa. Essa pesquisa, ela tem uma estrutura base. Essa estrutura base, ela está inclusive na norma da ABNT A14724, que você já conheceu por aqui, mas se você tiver dúvida, basta acessar os nossos episódios que você acompanha e também o SWAP, com o seu login de aluno, que você encontra lá as normas. Bom, o problema, ele vai estar sempre caracterizado com uma pergunta. Não sei se vocês já viram, tem uma animação brasileira, inclusive, que é muito legal, chamado O Show da Luna. É uma animação brasileira, a personagem principal é a Luna, ela é uma menina e ela quer ser cientista. E ela tem sempre uma pergunta. Então, a pergunta que você quer responder é o seu problema. Olha só, aqui a gente então tem esse gatinho aqui que tá com esse monte de perguntinhas aqui na cabeça, né? E é essa pergunta que vai conduzir, percebam que aqui na nossa jornada, a gente está apresentando as normas, a formatação, mas para toda a outra trilha, você começa com a pergunta. Exatamente, você começa com a pergunta. E quando a gente fala de pergunta, a gente vai olhar aqui pela perspectiva da desconstrução, ok? Olha, esse texto aqui é um texto meu, certo? Que foi apresentado em 2022, no Congresso Internacional de Educação à Distância. E olha aqui, será que a gente encontra o problema da nossa questão aqui? O problema? Qual será que é o problema desse texto? Então, tentem encontrar o problema a partir da ideia de que o problema é uma pergunta que a gente quer responder, é algo que a gente quer saber. Então, olha, aqui a gente tem vários elementos, né? No primeiro parágrafo a gente fala o que é curiosidade, certo? A gente vai falar qual que é a proposta,
depois a gente vai considerar o contexto e a ideia, né, do que está se tratando. E aí, a gente tem a seguinte proposição, olha, a gente coloca quais são as estruturas e a gente coloca o que é que nós pretendemos. Então, percebam aqui, ó, a ideia foi estimular a reconstrução constante da prática em sala de aula. Será que esse daqui é o problema? Ele parece uma pergunta para vocês? Se não é uma pergunta, não é um problema, ok? Então, tem que estar organizada em forma de pergunta. Então, perceba que aqui nesse texto, nesse primeiro trecho, nós não temos uma pergunta. Então, nós não temos um problema de questão claro naquele elemento. Vou abrir outro texto aqui, em que a gente pode ver essa pergunta com muito mais precisão. Esse daqui também é um outro texto meu, um outro texto também do CIET, do Congresso. E aqui, olha só como fica muito mais visível a gente entender onde se encontra o problema da questão. Olha, nesse trechinho aqui, o artigo discute em que medida pode-se aplicar o WhatsApp como ferramenta de interação na ação reflexiva docente na educação à distância. Então, vocês viram como é diferente? Então, quando eu tenho uma pergunta norteadora, a pergunta, ela conduz tanto o texto quanto a pesquisa. Nesse caso aqui, eu tenho a pergunta muito clara. Esse segundo texto, ele é decorrente de uma pesquisa. Ele é decorrente de um projeto de pesquisa para a produção de conhecimento. O projeto de pesquisa, ele vai buscar responder essa pergunta. E é por isso que o problema está no centro do projeto de pesquisa. Por quê? Toda a minha pesquisa vai se organizar para responder em que medida pode-se aplicar o WhatsApp como ferramenta de interação na ação reflexiva, ok? Quando eu tenho um texto acadêmico, ele já não tem mais essa exigência do problema. O problema não é um elemento obrigatório num texto acadêmico. Todavia, se você tem o problema estabelecido no seu texto acadêmico, a construção do seu texto fica muito mais fácil, porque você organiza o seu texto, você vai levantar argumentos, levantar fundamentação para responder aquela pergunta. Então, numa pesquisa científica, o problema é o cerne, o desenrolar da pesquisa vai acontecer para que você possa responder a essa pergunta, e num trabalho acadêmico, embora não seja obrigatório, a pergunta ou o problema, ele vai subsidiar a construção do seu texto. Então, numa pesquisa, eu tenho, por exemplo, em que medida pode se aplicar o WhatsApp. E se for num texto acadêmico, mesmo eu não tendo que desenvolver uma pesquisa científica dentro da metodologia científica, que é o que a gente vai ver, a gente tem a intenção, ou seja, a finalidade do texto. Que a finalidade do texto vai ser qual? Responder aquela pergunta que eu me propus. Então, por exemplo, a minha pergunta pode ser apenas bibliográfica. Quais são, como aconteceu a reforma do ensino médio? Ou quais são as estruturas base da reforma do ensino médio, por exemplo? Ou qual a legislação que ampara a reforma do ensino médio? Então, para eu responder essa pergunta, eu vou escrever um texto, certo? Então, nessa lógica, tanto a pesquisa científica quanto o trabalho acadêmico, eles são norteados pelo problema, que é a questão central do seu texto, do seu trabalho, da sua análise, do seu resumo, ok? Então, nesse episódio, o que é problema? E aí você agora já sabe o que é problema, você já sabe como elaborar um problema. Ele sempre começa com uma pergunta. Então, para quê, por quê, quando, em que medida, de que jeito. Então, sempre que houver uma pergunta, esse é o problema da questão, esse é o problema da situação. E aí a gente tem uma situação, um problema a ser resolvida. Então, nesse episódio, o que é problema? Espero que você tenha muitos problemas na sua vida acadêmica para que você tenha larga produção científica.
Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.